Vimos até aqui o tamanho do trabalho que Deus está tendo. Ele oferece uma opção de escolha para o ser humano, esse escolhe acreditar nas mentiras do inimigo, se entrega em suas mãos. Então, Deus cria um plano de resgate, o plano mais audacioso de que já se teve notícia. Ele mesmo receberia sobre si as consequências da escolha do homem e daria em retorno uma segunda oportunidade de escolha para ele. Esse plano iria se concretizar através de Jesus. Mas então vem uma outra etapa desse projeto, um outro desafio: mostrar a verdade para a humanidade a fim de que ela pudesse então fazer a escolha inteligente e assim não desperdiçarem essa segunda oportunidade, esse segundo voto. Para isso, Deus criou todo um sistema didático para que eles pudessem aprender através de símbolos que seriam repetidos constantemente. O sistema de sacrifício que apontava para Cristo que viria no futuro. Mas a humanidade não entende, não quer entender. Eles se afastam da verdade constantemente e preferem as ilusões que o inimigo oferece. Em algumas ocasiões, o planeta todo esteve quase a ponto de perder para sempre esse conhecimento, o conhecimento do verdadeiro caráter de Deus e o plano da redenção. Deus então intervém e não permite que isso aconteça. Afinal, a liberdade do homem termina onde a liberdade do seu próximo está ameaçada. Vimos isso através do dilúvio, vimos isso também com a Torre de Babel, mas agora vemos que Deus canaliza o seu plano de forma específica. Ele vai escolher uma nação, um povo e se concentrar naquele povo para que sejam os divulgadores da verdade para o resto do mundo. Ele vai criar uma nação de sacerdotes, de professores, de agentes da verdade que terão o privilégio de anunciarem ao mundo o sistema de funcionamento do universo. E esse povo começaria com Abraão. Bem-vindo à Lógica do Livro. Até Abraão, o inimigo não sabia muito bem de onde sairia o Messias. Ele atacava para todos os lados e quase obteve sucesso. Mas agora, Deus está focando o seu projeto através do desenvolvimento de um povo especial, característico. Esse povo seria o divulgador das boas novas sobre o Messias. Ao perceber isso, o diabo também começa a concentrar os seus esforços naquele povo. Afinal, se ele conseguisse destruir a raiz da árvore genealógica de Jesus, então ele conseguiria um resultado muito maior para os seus planos. E se ele corrompe os professores da humanidade, automaticamente os alunos aprenderão a corrupção. Deus pede para Abraão então sair de onde ele estava, pois ele vivia em uma cidade corrupta. Pela contemplação sereis transformados. Essa é a lei básica. Você tem a tendência de assimilar aquilo que contempla, consome, aquilo com que você convive. Vemos na história de Abraão que vários costumes pagãos já haviam sido assimilados por ele sem que ele se desse conta. Um exemplo disso, um dos mais clássicos, é a forma em que ele busca resolver a questão da ausência de um herdeiro. Abraão era sim um grande amigo de Deus, que seguia os conselhos do pai. Deus já havia dito a ele que ele seria o pai de uma grande nação, uma nação escolhida para revelar ao mundo a verdade. Abraão estava muito feliz com isso, mas Sara era estéril e não podia ter filhos. Como é que essa grande nação vai acontecer se a Sara não pode ter filhos? Está tudo perdido. Claro que não. Sara sugere e Abraão aceita a sugestão dela. Abraão terá um filho com a serva. Para nós isso parece um absurdo. Como é que o amigo de Deus, pai da nação escolhida por Deus, teria um filho fora do casamento? O problema é que na cabeça de Abraão e Sara, isso era normal. Como disse antes, eles haviam assimilado a cultura do local onde viveram por tantos anos. De acordo com a cultura da época, deixar descendência era extremamente importante. Então, a lei dizia que se você não pode ter filhos com a sua esposa, o caminho é ter um filho com uma das suas servas. Mas a lei era clara. Quando esse filho nascesse, ele precisava nascer sobre os joelhos da sua esposa legítima. Somente dessa forma, ele poderia ser considerado filho herdeiro do casal. Abraão estava simplesmente seguindo o estilo de vida que ele conhecia, mas Deus queria trazer Abraão mais perto da realidade do céu e da eternidade. Abraão tinha que sair de onde ele estava para que pudesse ter mais acesso à contemplação do Criador do que a contemplação de uma sociedade inspirada pelo inimigo.
Vemos que vários homens na Bíblia precisam sim passar tempo a sós com o pai para que possam assimilar, discernir, absorver aquilo que o pai tem a ensinar. Só então esses homens voltam para o tumulto da cidade para ali fazer a diferença. E você? Como é que você está lidando com esse equilíbrio na sua vida? Com que você tem alimentado mais a sua mente, o seu coração? Qual reino você tem contemplado mais? O reino de Deus ou o reino desse mundo? As suas decisões te ajudam a formar o seu caráter. Vemos que em vários momentos da vida de Abraão ele ainda precisava crescer muito. E Deus queria que o seu caráter se desenvolvesse em relacionamento e integridade, a fim de que o patriarca, o exemplo, o instrutor dessa grande nação, alcançasse a posição que Deus havia sonhado para ele. Uma noite, Deus chama Abraão. Abraão, você é meu grande amigo. Nosso relacionamento tem crescido muito e você tem aprendido muitas coisas. Mas, Abraão, eu queria compartilhar algo com você. Eu tenho tentado compartilhar isso com vários dos meus filhos há muito tempo, mas é difícil deles entenderem com a profundidade que eu gostaria. Imagine comigo esse diálogo entre Deus e Abraão. Pai, eu também estou feliz com o privilégio de ser o pai de uma grande nação. Mas, por favor, me conte o que o senhor deseja compartilhar. Ah, Abraão, você, mais do que qualquer outro, precisaria entender a profundidade do meu projeto. Mas então me conte, pai. O que, Abraão? Olha lá, hein? Vou te contar. Tome o seu filho, seu único filho, e o sacrifique no topo do monte que eu vou te mostrar. Quê? Que tipo de pedido é esse? Que tipo de Deus vai exigir uma coisa dessas de alguém? Temos muitas coisas para dizer sobre esse evento na vida de Abraão. Muitos falam sobre o teste de Abraão. Mas, amigo, será que Deus precisa testar as pessoas, uma vez que Ele já sabe o futuro? Nós é que precisamos ter desafios à nossa frente para que então desenvolvamos o nosso caráter mediante as escolhas difíceis que nos aproximam de um destino na estrada da vida ou de um destino em outro tipo de estrada. Cada escolha que fazemos diante dessas dificuldades nos faz firmar ainda mais a nossa mente e caráter em uma determinada direção ou em outra. O pai da nação que serviria de sacerdotes, professores para toda a humanidade, aqueles que iriam divulgar o grande projeto de Deus para salvar o ser humano através do sangue de Jesus, o patriarca de Israel precisa entender de forma profunda o coração de Deus. Só assim ele poderia então ensinar aos seus aquilo que Deus estava ensinando para ele. Abraão, voltamos ao nosso diálogo imaginário. Abraão, eu quero que você pegue o seu único filho que você ama tanto, quero que você o leve até a montanha que eu vou te mostrar e ali eu quero que você tire a vida dele. Abraão não entende muito bem o que está acontecendo, mas Deus tem sim um propósito. Sabe, amigo, às vezes nós não entendemos muito bem o que está acontecendo. Parece que as coisas estão saindo do controle, mas Deus sempre tem um propósito. Abraão caminha por 3 dias, lado a lado com seu filho, em direção àquele monte. Quem sabe, talvez conversando com ele, buscando estreitar ainda mais o relacionamento que ele tinha com seu filho. Quem sabe, dizendo ainda mais o quanto ele o ama. Quem sabe, da mesma forma que Jesus, durante a sua missão de pouco mais de 3 anos aqui na Terra, também caminhava lado ao lado com o Pai, ouvindo dele, do Pai, você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ao chegar ao pé do monte, pai e filho deveriam subir sozinhos para terem aquele momento a sós. Antes de se entregar também, Jesus pede para os discípulos orarem por ele, mas ele precisava de um momento sozinho, mais íntimo com o Pai, a fim de estarem plenamente juntos para aqueles momentos finais. Então o pai Abraão coloca nas costas do filho a madeira para o holocausto e assim como Jesus, Isaac carrega o instrumento daquilo que seria a sua própria morte. Assim como Jesus, Isaac também tinha força e oportunidade de se livrar daquele momento, daquela situação, mas nenhum dos dois, nem Isaac e nem Jesus, está sendo forçado. Ambos caminham voluntariamente até a sua morte. Ambos se doam mansamente para serem um sacrifício vivo com um propósito nobre. Abraão está com o coração partido. Deus está com o coração partido. Ambos os filhos estão no altar, Isaac e Jesus. Ambos os pais vão sofrer como nunca antes na história de sua existência, com uma diferença.
quando Abraão levanta o cutelo, pronto para descer o instrumento sobre o pescoço do filho, um anjo segura sua mão. E um cordeiro aparece ali no local, preso num arbusto. A morte que deveria ser de Isaac passa para o cordeiro. Nenhum filho precisaria morrer, nenhum pai precisaria sofrer, a não ser o Filho Jesus, a não ser Deus o Pai. Talvez pela primeira vez desde a queda do homem, um ser humano pôde estar tão perto de entender a dor do coração de Deus. Abraão, agora você sabe o que eu sofro. Agora você entende melhor o custo, o preço do meu projeto. O seu filho, Isaac, não precisa morrer, porque o meu filho, Jesus, morre no lugar dele e de toda a humanidade. Nenhum ser humano precisa mais perder a eternidade, pois o meu filho será o sacrifício vivo em favor de todo aquele que nele crer e quiser ter a vida eterna. Eu creio que o quase sacrifício de Isaac foi muito mais do que um teste. Foi Deus abrindo o coração para o seu melhor amigo, Abraão. Foi Deus contando para Abraão como ele se sentia em relação a tudo aquilo que estava para acontecer. Foi a forma que Deus encontrou de compartilhar a sua dor com o seu melhor amigo. Eu imagino Abraão sentindo a lágrima vertida dos olhos do Criador do universo naquele momento. Amigo, Deus deseja conversar com você. Deus deseja preparar você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Você tem um lugar especial no grande projeto de Deus. Permita que Ele te prepare para ocupar esse lugar. Permita que Ele fortaleça o seu caráter através das decisões e das oportunidades, das crises e das vitórias que Ele coloca na sua frente. Se você ouvir a sua voz, a voz que vem de Deus até você todos os dias, Ele irá te guiar exatamente aonde Ele quer que você chegue. Que Deus te abençoe.